O mundo está cheio de raiva e indignação. Eu diria que é por um bom motivo, não é? Há tanta coisa para se zangar nesse mundo miserável, caído e pecaminoso. Se não houvesse pecado, não haveria raiva. A raiva existe porque o pecado existe. E como cristãos, nós sabemos que há hora e lugar para a raiva contra o pecado. Mas é difícil para nós ficarmos com raiva sem pecar. Às vezes nós sentimos raiva sem motivo justo. E às vezes não estamos com raiva quando deveríamos estar. A ira de Deus é perfeita e Jesus demonstrou sua justa ira contra aqueles que justamente a mereciam. Mas como cristãos, nós somos, como disse os reformadores, Lutero, né? Simul justus et peccator. Ou seja, simultaneamente justos em Cristo e pecaminosos, pecadores. Declarados justos por Deus, mas ainda pecaminosos em nossos corações, pensamentos, palavras e ações. E é por isso que lutamos para demonstrar uma raiva justa e não pecar. E é por isso que tantas vezes falhamos em fazer isso na imitação do nosso Salvador, não é? A quem nós fomos chamados a espelhar. Às vezes, a raiva pode ser complicada porque nossas emoções, elas costumam ser complicadas. Nossos corações são complexos. Há uma guerra travada dentro de nós entre a carne e o espírito, e é uma guerra que só os cristãos experimentam, só os homens verdadeiramente regenerados. No entanto, no meio da guerra dentro de nós, Deus nos chama para deixar de lado a raiva e a ira injusta, não é? Para sermos tardios em irar-nos, tardios para falar quando estamos irados, e sem pecado, como está no Salmo 4:4, Efésios 4:26, Colossenses 3:8, Tiago 1:19 e 20. Como nossos sentimentos às vezes podem ser os maiores mentirosos, não é? Na verdade, os nossos sentimentos são mentirosos. Nós devemos sempre nos esforçar para que nossos sentimentos estejam de acordo com nossa doutrina e não permitir que eles definam a nossa doutrina. O que nós acreditamos sobre Deus, o mundo e nós mesmos deve ser fundamentado na palavra, não é? E deve ser o fundamento de nossa raiva. Então, muitas vezes, no entanto, nossas emoções levam a melhor sobre nós e nos permitimos explodir em uma raiva injusta porque desconsideramos o que acreditamos. O que acreditamos deve moldar nossas emoções e informar nossa raiva para que nossa raiva seja encoberta pelo fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É a lista de Paulo em Gálatas 5, a partir do 22. Porque é somente quando temos o Espírito Santo e andamos pelo Espírito que exibimos o fruto do Espírito, mesmo quando estamos com raiva, de maneira apropriada e justa. Então, e somente então nossa raiva imita a raiva do nosso Salvador e glorifica a Deus enquanto vivemos diante da sua face, não é? Corandel, diante da glória do Deus, percebendo a presença dele, o que é a definição de piedade, enquanto esperamos o retorno do nosso Salvador, quando haverá um fim para toda raiva e toda necessidade de raiva. Então nós temos que olhar as raízes da raiva pecaminosa. A vida de uma planta está em suas raízes. Você pode danificar suas folhas, seus galhos, até mesmo o seu caule, e a planta ainda pode sobreviver. Mas se você matar a raiz, você mata a planta. Então, de acordo com isso,
De certo modo, a vida principal de uma planta é a parte oculta dela. Né? E é assim que a raiva funciona. A parte que você vê não é a vida principal da raiva. As partes que você vê, rosto vermelho, emburrado, pulsos acelerados, palavras ásperas, suspiro forçado, bufar, vozes elevadas, punhos cerrados, são na verdade expressões de algo mais profundo, algo nas raízes, algo no coração. Então, o que é isso lá no coração? Como chamamos essa condição raiz que leva a expressões pecaminosas de raiva? Se formos muito genéricos com o nosso rótulo, a gente não ganha nada. Não é? Se nós descrevermos nossa raiva apenas como pecado, a gente não obtém o discernimento necessário para superar ela. A raiva, em sua forma usual, certamente envolve o pecado. Mas o reconhecimento genérico geralmente não o leva além do arrependimento genérico também. Nós precisamos de uma visão mais profunda ou mais aprofundada sobre a maneira particular como nossos corações estão pecando, se transformando as coisas em expressão de raiva, não é? Os nossos sentimentos. E o insight do coração, ele começa com um pouco de água fria em nosso rosto, quando em nosso rosto quente, quando estamos com algum acesso de raiva. E uma fonte realmente útil de água fria para o rosto é Tiago, capítulo 4, de 1 a 10. Nessa passagem, Tiago obriga seus leitores a acordar para a realidade acontecendo sob a superfície da sua raiva, olhar ela mais profundamente. Ele diz assim, ele pergunta na verdade, né, o que causa brigas e o que causa disputa entre vocês? Não é isso que suas paixões estão em guerra dentro de vocês? Tiago 4:1. Então, aqui está meu ponto principal. Nós precisamos de discernimento humilde em nossos próprios corações para entender nossa raiva. E esse discernimento é um dom do Espírito Santo que devemos buscar. O discernimento é a habilidade de fazer distinção, né, ou distinções, de dizer a diferença entre o certo e o errado, o adequado e o inadequado, o belo e o repulsivo. Então, em outras palavras, seu coração está sintonizado para sentir a diferença entre o que agrada e o que desagrada ao Senhor, quando há discernimento. É o que Romanos 12, 1 e 2 diz, ou Filipenses 1, de 9 a 11. Esse discernimento não é diferente da habilidade de um soldado equipado, por exemplo, com óculos de visão noturna no local escuro. Ele pode identificar melhor as características do ambiente, porque é mais capaz de distinguir entre diferentes tipos de escuridão. Tiago diz aos seus leitores, a nós, para apontar esses óculos não para fora, mas para dentro. Ele diz para discernir os diferentes tipos de escuridão dentro de suas próprias almas. E, especificamente, ele insiste que os cristãos distinguem os desejos dominantes que são a raiz, a vida da sua ira. Tiago 4, 1 a 4. E este não é um exercício de autoaperfeiçoamento. É um ato de submissão radical. É, com humildade, entregar à vontade de Deus o que achamos mais precioso. Então, Tiago diz que Deus anseia zelosamente que seu Espírito seja aquele que habita e governa nossos corações. Tiago 4, 5. Não nossos desejos, Deus. Ele dará toda a graça para estabelecer isso e ele se oporá a todos os desafios a ela. Tiago 4, 6 a 10. Então nós precisamos de discernimento humilde em nossos próprios corações
para entender nossa raiva. E esse discernimento é um dom do Espírito Santo que devemos buscar. Agora, como nós praticamos esse discernimento? O principal é ter confiança suficiente na obra de Deus em você, por meio de Cristo, para seguir os mandamentos claros da passagem, que incluem detalhes como submetam-se, portanto, a Deus, Tiago 4,7, aproximem-se de Deus, Tiago 4,8, e limpem as mãos e purificai os vossos corações, Tiago 4,8, que pode ser resumido no mandamento final, que é o verso 10, que diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então, me deixe oferecer algumas sugestões práticas para rastrear nossa raiva até os desejos dominantes de nossos corações. Isso é algo que somente o Espírito de Deus pode conceder discernimento para fazer, não é? Mas Ele o faz por meios. E esses meios incluem nossos esforços para nos humilhar, identificando e negando a nós mesmos os desejos que nos capturaram e que provocam a raiva pecaminosa. Então, às vezes, isso é mais fácil de fazer quando reconhecemos que a raiva não é um problema isolado. Raízes ruins levam a frutos ruins em mais de um galho, em vários galhos. Às vezes, nossa raiva é tão automática em nossas respostas que é difícil discernir. Às vezes, começar com outro ramo ajuda nesse discernimento. Isso traça o caminho dela no nosso coração. Então, por exemplo, nós devemos rastrear a nossa ansiedade. Rastreie a sua ansiedade. A ansiedade, por exemplo, é uma experiência tão comum que as Escrituras estão sempre nos dizendo para não temer. É o que mais é repetido para nós: não temas, mas confie em Deus. Mateus 14, 30, 31, Filipenses 4, de 4 a 7. A ansiedade é uma forma de medo que toma conta da alma. As pessoas, elas tendem a ficar mais nervosas com o que tem mais medo de perder. E ficam mais iradas quando isso é tocado. Então, traçar esse medo de volta dará uma ideia do que pode estar alimentando sua raiva também. Se um profissional está constantemente preocupado com o desempenho do seu trabalho, provavelmente ficará zangado com qualquer um que o impeça de realizar-se profissionalmente. Se uma pessoa está preocupada com a segurança de um determinado relacionamento, ela ficará irada, zangada com qualquer sinal de distância ou desrespeito. Se um filho adulto está ansioso para sobreviver sozinho, para viver sozinho, ficará zangado com qualquer um que ameace seu senso de independência, mesmo que a outra pessoa esteja apenas tentando ajudar. Então, meu ponto é que às vezes nossa ansiedade nos dá pistas sobre nossa raiva. Então, talvez possamos começar buscando o Espírito em oração ou conversando com amigos de confiança sobre o que nos preocupa tanto. Isso pode revelar o que estamos segurando de punhos cerrados diante de Deus. E nós devemos rastrear também os nossos desânimos. Você deve rastrear o seu desânimo para conhecer a raiz da sua raiva. O desânimo, ele é outra experiência tão comum que os escritores bíblicos estão constantemente encorajando os crentes a não desanimar. Lucas 18:1, 2 Coríntios 4:16. O desânimo também ele aperta a alma com uma mão pesada, forte, né? O desânimo ele deixa as pessoas cruas, enfraquecidas e muitas vezes nervosas. O que o deixa deprimido pode revelar alguns dos seus desejos e expectativas mais profundos para a vida. E quando nos sentimos sem esperança de conseguir realizar aqueles desejos pelos quais ansiamos, podemos
nos caracterizar por amargura, ressentimento e raiva pela injustiça de tudo isso, não é? Nós nos achamos injustiçados e nos enchemos de autopiedade. Um adolescente fica desencorajado por não ser tão socialmente incluído quanto gostaria. Então ele se enfurece com todos ao seu redor. Um musicista acaba de ser superado para o lugar que desejava como músico e, portanto, está constantemente irritado com sua família. O marido está desapontado com o rumo de sua carreira, então ele está sempre à beira de um ataque de nervos, de ira, de fúria em casa. Meu ponto aqui é que aquilo que nos deixa mais desanimados pode indicar uma possível fonte da nossa raiva. E assim também aqui a gente aprende a falar com Deus e com amigos cristãos de confiança sobre nossos desânimos e admitir quando esses desânimos se transformam em raiva pecaminosa. E é o que sempre acontece. E o Senhor será bondoso como com quem deseja identificar essas conexões e não mais ser governado por desejos egoístas. Nós devemos rastrear também relacionamentos quebrados. Relacionamentos quebrados são uma realidade em um mundo quebrado. A Bíblia, as Escrituras, reconhecem isso em suas incontáveis admoestações para buscar a paz uns com os outros e perseverar em amor uns com os outros tanto quanto pudermos, tanto quanto seja possível. Em Romanos 12, 16 a 21, 1 Pedro 3, 8, 12. Às vezes, um relacionamento rompido é uma pista do que pode estar deixando você nervoso no restante de seus relacionamentos, ou seja, em todos os outros relacionamentos. Talvez você tenha sido injustiçado e esse erro não tenha sido resolvido. Isso pode ser amargo e frustrante. E você pode estar carregando essa frustração de maneira que não está totalmente ciente. Um filho adulto está distante de um pai que sempre teve expectativas injustas. Um irmão está distante do resto da família porque acha que eles se consideram melhores do que ele. Um amigo se sente abandonado por outro amigo depois de terem compartilhado tanto de suas vidas juntos. A mágoa nesses relacionamentos pode estar relacionada a uma postura realmente e geralmente raivosa em relação ao mundo. Meu ponto aqui é que esses relacionamentos rompidos podem revelar esperanças e desejos aos quais podemos estar tão apegados que ficamos com raiva e na defensiva sem eles, sem esses relacionamentos. Também aqui a gente aprende a identificá-los diante de Deus, que se compadece infinitamente de nossas feridas. Basta ler os incontáveis salmos sobre a dor relacional, como o Salmo 22, 31, 35. E confiar esses desejos ao Senhor vai permitir que você perdoe em seu coração, conforme é apropriado, e realmente matará a raiz da raiva, que está se manifestando de tantas formas diferentes na vida. E a gente encerra esse ponto reiterando que o discernimento do próprio coração é um dom do Senhor, que não é dado apenas de uma vez, mas em uma sucessão de insights impressionantes. Se você buscar essa sabedoria, você a encontrará. Esta é a promessa de Deus. Acreditar nisso fará com que sua busca contra a raiva pecaminosa seja bem sucedida. Agora, me deixe falar um pouco sobre o espaço para a raiva. Porque Paulo diz: irai-vos e não pequeis. Efésios 4, 26 e 27. Isso abre espaço para a raiva, que não é pecado. Irai-vos e não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira ou sua raiva, e não dê lugar ao diabo. O problema é que
estamos felizes em explorar o que parece ser uma brecha legal para justificar nossa raiva pecaminosa. A raiva, por sua própria natureza, é autojustificadora. Minha raiva é justa e a tua raiva não é. Não é assim. Portanto, se quisermos encontrar algum espaço de manobra justo aqui, nós devemos proceder com extremo cuidado. Vamos começar com o que está claro aqui. A passagem nomeia a raiva como uma vizinha próxima do diabo, porque ele logo diz, não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira, não dês lugar ao diabo. Então a raiva é uma vizinha próxima do diabo. E a qualquer momento, a raiva pode se desviar para seus modos assassinos e podemos nos transformar em algo menos que humano. Com isso em mente, Paulo também escreve que tudo, raiva, gritaria, discussões, sejam afastados de vós, em Efésios 4:31. Então nossa raiva, por causa disso, nos coloca em alerta máximo, não é? Melhor nos colocarmos acorrentados, presos, seguros, até que ela passe. Então, visto que as palavras de Paulo em Efésios não fornecem detalhes sobre a ira sem pecado, nós nos voltamos para as ilustrações nas quais ele se baseou. Nos voltamos primeiro para Jesus, que de fato podia ficar irado sem pecar, não é? Paulo também podia ficar irado em sua retórica contra aqueles que esperavam colocar cristãos sob o jugo da lei de novo, em Gálatas 5:12. Agora, o que esses e outros casos semelhantes de raiva têm em comum é que eles nunca foram respostas a ataques pessoais, mas em nome daqueles que foram prejudicados. O que Jesus fazia com os ataques pessoais? Ele seguiu os caminhos dos salmistas, né, e confiou o julgamento a seu Pai, como está em 1 Pedro 2:23. A passagem de Efésios é uma citação, a passagem de irai-vos e não pequeis, é uma citação de um salmo, do Salmo 4, verso 4, que é uma referência que pode dar mais esclarecimentos. Aqui Paulo está citando o Salmo. Eu já disse que o Novo Testamento ele cita os Salmos o Novo Testamento cita o Velho Testamento o tempo todo, mas não diz para nós, eu estou citando. Nós temos que conhecer o Velho Testamento para ver essas citações contínuas. Então aqui Paulo está citando o Salmo 4. E o evento incidente nesse Salmo não é identificado diretamente, mas está ligado ao Salmo 3, que é a rebelião de Absalão, que é descrito em 2 Samuel de 15-18. Ali, Davi nunca ficou irado com Absalão, apesar da traição, dele querer matar seu pai. Então, quando um confronto militar se tornava inevitável por causa daquilo, e se os comandantes de Davi saíssem vitoriosos, Davi pediu uma coisa. Apesar de todo o mal e humilhação que Absalão tinha trazido a Davi, Davi diz, tratem com brandura o jovem Absalão por minha causa. 2 Samuel 18, verso 5. Enquanto isso, Davi, por causa disso, ele subiu descalço o Monte das Oliveiras ao perder seu trono, e ele ficou sujeito às maldições de um homem chamado Simei, que começou a amaldiçoá-lo, dizendo que Deus estava castigando ele pelo que ele tinha feito a Saul. E alguém quis matar Simei, e ele disse, não, se Deus permitiu isso, vamos aceitar, não vamos tomar isso em nossas mãos. Então Davi nunca respondeu com raiva, preferindo viver sobre o que ele interpretou como a vontade de Deus para ele naquele instante, ouvir aquelas maldições, em 2 Samuel 16, 9 e 14. O Salmo 3, então, que antecede, tem uma sensação ligeiramente diferente do Salmo 4. No Salmo 3, Davi pede que o Senhor seja um escudo defensivo de proteção, mas também ele reconhece que a guerra está em andamento e pede que o Senhor golpeie todos os meus inimigos na face. É o que está no Salmo 3, verso 7.
Esses pedidos estão ausentes no Salmo 4. Em vez disso, o próprio centro do Salmo é decididamente introspectivo e voltado para Deus. Ele diz, irai-vos e não pequeis. Pondere, em vez de agir, né? Pondere em seus próprios corações, em suas camas, no seu travesseiro, e fique em silêncio. Ofereça sacrifícios corretos e ponha sua confiança em Deus, no Senhor. Salmo 3, 4 e 5. E essa é a qualidade da ira justa, ou da justa indignação. É o caminho da sabedoria e do temor do Senhor. Homens e mulheres sábios sabem que a raiva é volátil e que seus instintos são auto-exaltados e autoprotetores e auto-justificadores. Então, eles desaceleram em vez de acelerar. Eles contam até 1000 antes de reagir. Eles vão para os seus travesseiros ponderar. Eles consideram seus próprios corações em vez de considerar as ofensas ou o outro. Ele considera seus próprios corações com perguntas como estas: eu vivo sob os outros ou sob Deus? Eu acredito que Deus se importa e ouve? Confio o julgamento a Ele ou prefiro minha própria versão de justiça vigilante? Não é? Eu clamo a Deus por ajuda quando estou agitado? Eu vou a Jesus antes de ir para a guerra? Eu digo a Ele, eu não pertenço a mim mesmo. Eu fui comprado por bom preço, como 1 Coríntios 6, 19 e 20. Eu já confessei meu próprio pecado hoje, é o que eu trago ao meu coração. É sobre isso que ele está meditando silenciosamente no travesseiro durante a noite, em vez de reagir. Os sábios oram. Antes que a raiva comece a ferver, nós oramos. Nós nos submetemos diante do nosso Criador e Salvador e oramos para que conheçamos e sigamos os caminhos contraintuitivos de Jesus. Os caminhos que a raiva, por exemplo, ia tomar. Então, aqui está uma possível paráfrase do texto de Efésios. A raiva diz que algo está errado. E a raiva pode estar certa, não é? Ser justa. Portanto, prossiga com muita cautela. Você certamente conhece os caminhos perversos da raiva. Você foi vitimado pela raiva de outros. E outros foram vitimizados pela raiva. Então agora, considere isso. O evento incidente é sobre você ou sobre algo que atinge Deus, a glória de Deus, e que atinge outros. Quando ela assume a causa de outros, é menos provável que você adote os modos assassinos da raiva. Quando ela está atingindo a glória de Deus, a verdade de Deus, é menos provável, não é, que ela tome esses caminhos assassinos. Mas de qualquer forma, pare e ore. Confesse que você confia em seu Pai, que julga com justiça. Então desacelere. Ore para que o Espírito o unja com sabedoria e graça. Se você perdeu esse caminho, ainda não encontrou o lugar que Paulo dá à justa indignação, à ira justa. Então, uma outra maneira com que a ira e a raiva, de maneira insidiosa, se instala no coração, é o que eu chamaria de ira passiva. A Bíblia diz: a vingança pertence ao Senhor. A raiva, entre aspas, muitas vezes assume a forma não de confrontação e palavras duras, mas simplesmente de afastamento do relacionamento. Nós poderíamos falar de raiva passiva. Se a controvérsia está na igreja sobre alguma política da igreja ou qualquer outro assunto, irmão, etc., a pessoa simplesmente deixa a igreja. A raiva de um amigo pode não provocar nenhuma resposta verbal, mas simplesmente o fim do relacionamento. E eu acredito que essa resposta de raiva dissimulada
possa ser mais comum também em outros lugares, na casa, no trabalho. Não é? Romanos 12, 19 e 20 se enquadra em uma lista de vários outros mandamentos do apóstolo Paulo para o cristão viver neste mundo com outros pecadores. E a perspectiva geral é de extrema importância para todos nós. João Calvino nos leva diretamente ao coração de cada um desses itens. Ele fala: qual é o propósito de nossas ações? Ele faz essa pergunta deve estar em nós. Calvino diz: a esse respeito, existem apenas duas escolhas ou pensamentos. E Calvino diz: ou agimos teocentricamente, centrados em Deus, ou pensamos e agimos antropocentricamente, centrados no homem. Ou Deus e sua palavra são nosso objetivo e nosso guia, ou os desejos do homem determinam nossas ações e atitudes. Ou Cristo e sua glória são nosso objetivo, ou buscamos nossa própria glória. Então, em Romanos 12, 19 e 20, Paulo nos exorta a nos abstermos de tentar usurpar o papel de Deus na história. Deus é o governante e juiz, e ele aplicará a justiça de forma perfeita. As palavras de Paulo são diretas, não é? Nós temos uma ordem do juiz. Na verdade, todo o contexto nos leva na direção oposta de buscar vingança pessoal, ou a gente ia chamar de justiça, entre aspas, em nossa própria visão. Nós devemos abençoar aqueles que nos perseguem, Romanos 12, 14. Nunca retribuir mal com mal, Romanos 12, 17. E viver em paz com todos os homens, se possível, Romanos 12, 18. Ou seja, no que depender de nós. Então, o cristão nunca pode desejar que a ira venha sobre outro ser humano por causa de uma queixa pessoal, como vimos. Paulo cita várias passagens do Antigo Testamento para mostrar que a vontade de Deus sempre foi que os homens se abstenham de tentar aplicar a justiça de Deus na terra de qualquer forma pessoal. Deus deu ao magistrado a função de vingar a injustiça, mas isso não é vingança pessoal. Em nossas relações pessoais, nossa atitude deve ser a oposta: abençoar em face das más ações contra nós. Devemos fazer duas observações sobre como interpretar, ou a interpretação desse texto. Primeiro, o verso 19 não contém as palavras de Deus em relação à ira, quando ele diz dai lugar à ira. O texto simplesmente diz deixe espaço para a ira, ou dai lugar à ira. Mas os reformadores, por exemplo, os puritanos e outros teólogos defendem que nós devemos definitivamente interpretar essa ira como a ira de Deus. Deus é o encarregado de reembolsar qualquer coisa que deve ser reembolsada. Em segundo lugar, como devemos amontoar brasas vivas sobre as cabeças de nossos inimigos, como está em Romanos 12, 20. Alguns interpretam isso como uma adição à sua punição no dia do julgamento, ou alguma outra forma de retribuição. Essa interpretação, porém, ela é totalmente contrária ao contexto no qual o cristão almeja que o bem advenha de suas ações. Então, a interpretação, a melhor interpretação, concorda com o que o apóstolo Pedro expressa em 1 Pedro 2,15. Porque essa é a vontade de Deus, que se fazendo bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Ou seja, as ações generosas dos cristãos diante da má vontade para com eles têm o objetivo de trazer constrangimento e vergonha ao malfeitor. Quando vista no contexto mais amplo da Epístola de Romanos, do apóstolo Paulo, essa passagem ajuda o cristão a entender que cada um de nós merece a ira de Deus por causa do nosso pecado. Somente a graça de Deus em Cristo nos trouxe libertação. Então o cristão nunca pode desejar que a ira venha sobre outro ser humano por causa de uma queixa pessoal.
fazer isso seria trair um mal entendido sobre a graça de Deus para conosco em Cristo. Então, deixamos para a perfeita justiça e sabedoria de Deus o destino final de cada indivíduo e simplesmente vivemos com gratidão na graça de Deus por nós em Cristo. Voltando então à questão da ira passiva, nós podemos ver que nossa resposta cristã deve ser positiva diante do ressentimento passivo. Muitas vezes, quando sentimos essa raiva latente, a tendência é também nos retrairmos. Vai embora então. É a resposta comum. Biblicamente, deveria ser exatamente o oposto. Nossa boa vontade, expressa em termos concretos, deve ser tão sincera que o parceiro zangado deve sentir vergonha de deixar ou romper o relacionamento. Isso muitas vezes não é fácil, pois geralmente nos sentimos traídos. Então, no contexto da ira passiva, entretanto, nossa passagem nos empurra firmemente na direção do amor ativo. E isso nos dá o que eu poderia chamar de o ritmo do perdão. Como vimos, é fácil ficar com raiva. Não é tão fácil manter o ritmo do perdão que está no cerne da vida cristã. Mas para os cristãos é essencial. Nós nos tornamos arrítmicos no perdão quando paramos de pedir perdão aos outros e quando paramos de estendê-lo aos outros. E essas duas coisas estão relacionadas. Quando paramos de pedir isso aos outros, pedir perdão aos outros, nossa relutância remonta ao nosso fracasso em ir a Deus com o nosso pecado. Quando paramos de estender perdão aos outros, nossa falta de vontade remonta ao nosso fracasso em compreender a graça de Deus, ou a graça que Deus estende a nós quando vamos a Ele com o nosso pecado. Quando o rei Davi pecou vergonhosamente, ele escreveu aquelas famosas palavras no Salmo 51, contra ti, somente contra ti pequei. Então a inscrição do Salmo 51, a descrição nos dá o contexto suficiente para sabermos que o pecado que Davi tinha em mente envolvia outras pessoas. Mas ele dirigiu essas palavras a Deus. Quando eu peco contra os outros, especialmente por raiva, pode levar algum tempo para meu coração se abrandar, para que eu perceba como fui tolo. Não é que eu não perceba que pequei. Na verdade, essa percepção pode até ser recebida com mais raiva e às vezes ódio de mim mesmo, se eu permitir que meu orgulho produza uma mera tristeza mundana dentro de mim, como Paulo diz em 2 Coríntios 7,10, e eu começo a ficar com raiva de mim, mas isso é autopiedade, não é? E é comum. Mas pela graça de Deus, meu coração se abranda quando eu percebo a essência do meu pecado, que eu pequei contra Deus. Eu não sou uma vítima, não é? E é nessa luz, na luz dele, que eu vejo o meu pecado como ele realmente é. E quando eu consigo ver o meu pecado como ele realmente eu posso me entristecer adequadamente, não centrado em mim, mas centrado em Deus. Nunca vai gerar autopiedade e morbidez. E assim eu posso pedir, depois disso, perdão aos outros. Se não vemos a supremacia do nosso pecado, não o levamos diante de Deus e também não o levamos diante dos outros. Bons pais, eles se esforçam para estabelecer um ritmo de perdão com e entre seus filhos. No entanto, não é incomum, ao ensinar as crianças a pedir perdão, enfrentar a teimosa falta de vontade, né? A gente vê eles fazendo, mas não vê realidade, não é? Idealmente, os irmãos pediriam perdão um ao outro com verdadeira sinceridade, mas às vezes pode parecer que eles estão apenas fingindo, porque foi ordenado. O problema é que, como adultos, nós podemos até parar e seguir
de seguir os movimentos externos e não olharmos claramente para os nossos corações. Então é quando deixamos de ir diante de Deus com o nosso pecado, diante daquele cujo perdão anima o coração a perdoar, que saímos do ritmo do perdão aos outros. E talvez, eu diria ainda mais terrível, saímos do ritmo de estender o perdão aos outros. Receber o perdão está intimamente ligado a estender o perdão. E é por isso que Jesus nos ensinou a orar: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Em Mateus 6,12. É fácil demais interpretar mal essa petição do Pai Nosso, como se ela estivesse dizendo que perdoar os outros é a condição suficiente para sermos nós mesmos perdoados. E isso é especialmente fácil de fazer quando consideramos o que Jesus imediatamente diz, não é, a respeito disso. Porque se perdoardes os outros as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará vossas ofensas. Mateus 6, 14 e 15. E se perdoarmos os outros fosse a condição suficiente para o nosso perdão, como muitos acabam pensando, então seria a causa do nosso perdão. Mas o perdão de Deus para nós não seria pela graça. Não é? E o nosso perdão aos outros não é condição suficiente do nosso perdão, mas é uma condição necessária, ou melhor, fruto do nosso perdão. Nosso perdão aos outros não causa nosso perdão, mas o acompanha. Nós não podemos verdadeiramente perdoar os outros a menos que experimentemos o perdão de Deus em Cristo verdadeiramente. É a nossa experiência do amor do Pai por nós, através do Filho, que nos permite assemelhar-nos ao nosso Pai no ato do perdão. A principal razão que nos é dada no Novo Testamento por que devemos perdoar uns aos outros é a semelhança. O apóstolo Paulo disse: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Já vos perdoou em Cristo. Efésios 4, 32. E como o Senhor vos perdoou, assim também vós deveis perdoar. Colossenses 3,13. Então, fundamentando ambos os mandamentos no perdão definitivo do Pai e do Filho. Como filhos do Pai e irmãos e irmãs do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos chamados a nos assemelhar a Ele por meio do perdão. Há um outro lado terrível em nosso chamado para nos assemelharmos ao Pai em perdoar os outros. Aqueles cujas vidas são caracterizadas pela falta de perdão não serão perdoados e serão julgados à parte de Cristo e não em Cristo. E esta é uma advertência sóbria que Jesus frequentemente anexava ao seu ensino sobre o perdão. E é por isso que a gente vê isso em Mateus 6, 14, 15, 18, 21 até o 35, em Marcos 11, 25, desculpa, em Lucas 6, 37. Então, a questão é: você está vivendo no ritmo do perdão? Uma vida vivida dessa maneira é marcada pela disposição de ir ao Senhor com o próprio pecado, confiante de já ter sido justificado somente pela fé em Jesus Cristo. Uma vida assim vivida, ela é marcada pela vontade de se reconciliar com os outros, quer um peque contra o outro, quer seja o pecado cometido contra ele. Se não estamos vivendo nesse ritmo, devemos ir ao Senhor, pois se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É o que João diz em 1 João 1, 9. Então, através do perdão, Ele nos estabelecerá nesse ritmo. O ritmo que tudo começa com Ele, de pedir perdão aos outros e estender o perdão aos outros. Se estamos vivendo nesse ritmo, devemos ir ao Senhor e louvá-lo pela graça em que estamos, porque estamos nos tornando cristãos realmente maduros,
nos alegremos em todas as oportunidades que temos de estender o perdão aos outros e nos consolemos com a certeza de que, ao fazer isso, estamos nos assemelhando a nosso Pai Celestial. E eu quero encerrar com a justa ira de Deus satisfeita. Não é? Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo inicia uma acusação contra toda a raça humana com a terrível declaração de que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, no verso 18. A conclusão de Paulo, né, para o argumento vem no 3º capítulo da carta, quando ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estão em trevas, não é? Não podem desfrutar do que Deus é. Não merecem nada de Deus a não ser sua ira. Capítulo 3, 23. Nesse meio tempo, o apóstolo adverte que aqueles que pecam estão acumulando ira para si mesmos no dia da ira, quando o justo julgamento de Deus será revelado. Capítulo 2, verso 5. É essa mesma perspectiva de julgamento que faz Davi clamar: ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, no Salmo 6:1. Em vez disso, Davi pede graça. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou definhando. Cura-me, Senhor, porque os meus ossos estão quebrados ou estão perturbados. Salmo 6, verso 2. Mas onde há espaço para a graça em um Deus que revela a sua ira contra toda impiedade e injustiça dos homens? Maravilhosa e graciosamente, as palavras de condenação de Paulo estão contidas na proclamação das boas novas a todas as nações, de que Deus providenciou uma remissão total e completa dos pecados para todos os que são levados soberanamente a confiar em Cristo. E essas boas novas não se baseiam na alegação de que Deus vai ignorar nossos pecados, que a ira dele simplesmente vai ser tirada e esquecer nossos pecados, simplesmente passando por cima deles para sempre. Não pode haver salvação para os pecadores dessa maneira, vindas de um Deus justo e santo. Onde há impiedade e injustiça, a ira de Deus deve e será revelada contra ela. Ele pode passar por cima dos pecados por um tempo, mas não por cima deles para sempre. Mas esse dia de julgamento, de vingança, vem de duas maneiras distintas. Chega no fim da história deste mundo, quando o Senhor Jesus for revelado do céu com seus santos anjos poderosos em chamas de fogo, infligindo vingança aos que não conhecem a Deus e aos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz: eles sofrerão castigo da destruição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Palavras terríveis, né? Em 2 Tessalonicenses 1, 7-9. Há também outra maneira de chegar ao dia do julgamento. Isso ocorreu na colina do Calvário, nos arredores de Jerusalém, por volta do ano 30 depois de Cristo. Ali o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, né? Jesus morreu injustamente nas mãos dos romanos, pois tanto Pilatos quanto Herodes declararam que ele não havia feito nada que merecesse a morte. Está em Lucas 23:14, 15, 22. No entanto, ele também morreu, injustamente sob as mãos dos homens, do Império Romano, dos fariseus. No entanto, ele no mesmo ato morreu justamente naquele momento pelas mãos de Deus. É o que Atos 4, 27-30 diz. Suportando a ira de Deus devido àqueles que depositaram, daqueles que foram colocados nele na eternidade, que no tempo, então, chamados eficazmente, depositaram sua fé em Cristo. Paulo declara concisamente em 2 Coríntios 5:31: por nossa causa ele o fez pecado, aquele que não conheceu o pecado, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E isso é explicado mais detalhadamente em Romanos 3, 21-26. Porque o dia do julgamento foi adiado. A justiça de Deus, então, ela é questionada, não é? Porque esse dia
é adiado. E a tolerância divina do pecado é mal compreendida pelo mundo e às vezes por quem se diz cristão, né? Ela destina-se a levar os pecadores ao arrependimento, Romanos 2,4, a chamar os eleitos ao arrependimento. Mas é apenas uma tolerância temporária, não vai durar para sempre. Então Deus enviou seu Filho para ser a propiciação pelo pecado através da sua morte na cruz. Deus, o Pai, apresentou seu Filho para suportar o castigo do pecado por todos aqueles que são levados a Ele e creram nele. Todos os pecados, passado, presente e futuro. Uma propiciação. Propiciação é o sacrifício que aplaca a ira. Propiciação traduz a palavra grega ilastrion, que é usada apenas uma outra vez no Novo Testamento, em Hebreus 9,5, onde é traduzido como propiciatório, que é o quê? É o lugar no tabernáculo do Antigo Testamento, é a tampa em cima da Arca da Aliança, onde o sangue do cordeiro, do bode, do sacrifício era aspergido no dia da expiação, como diz Levíticos 16. Então, assim como a morte é o salário do pecado, Romanos 6,23, também por sua morte e sangue derramado, Jesus Cristo pagou a pena de morte para aqueles que estão nele, que foram levados a crer nele. Todo pecado merece a morte, para quem fica escandalizado com pena de morte, né? E é um dom de Deus a ser recebido pela fé, que é um dom de Deus, né? Dessa forma, Deus se revela justo, punindo os pecados daqueles que Ele perdoa em Cristo, e é o justificador daqueles que têm fé em Jesus, embora sejam pecadores. É o que está no capítulo 13, 26. De uma forma ou de outra, Deus pune todo pecado. Mas somente em Jesus Cristo a ira justa de Deus é satisfeita. No inferno, essa ira nunca é satisfeita, e é por isso que ele é eterno. Somente em Jesus Cristo a ira justa de Deus é completamente satisfeita, enquanto ele também estende graça perdoadora àqueles que ele levou ao seu Filho e que creem por causa disso. Que todos os que ouviram essas palavras, tanto da ira em nosso coração e de como ela deve se resolver, e da ira justa de Deus e como ela se resolverá, que todos fujam da ira vindoura e encontrem abrigo no único lugar, na morte de Jesus Cristo. E se nós encontrarmos abrigo aí, nós vamos saber então lidar com a ira em nossos próprios corações. Amém, queridos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. To